bem, né? Seleção chilena. Assim, não é surpresa, né? Porque a gente percebe, né, na fala do Rogério, nas suas entrevistas, como ele se preparou para ser treinador, da forma que o time dele jogava, principalmente o Fortaleza, né? E até ele como atleta, né, a gente já viu um cara diferenciado, né? Ele sempre foi um líder, né? Sempre foi um cara que puxava a fala ali, né, antes de entrar em campo, e também a sua participação no jogo, né, orientando como goleiro, né, goleiraço que foi. Mas é muito legal, né, ver, né, um treinador jovem, um treinador ainda jovem no seu início de carreira, e aí quando pega um jogador que vem de fora, mostra que está bem preparado, né? Está moderno, né? Está antenado com o que está acontecendo no futebol e como se trabalha o dia a dia, né? Então é muito bom. Eu acho que assim, o Rogério tem tudo, né, para decolar. Eu até falei quando ele foi contratado pelo Flamengo que dependendo dos resultados, começou mal, né? Perdeu aí Copa do Brasil, perdeu Libertadores, vem uma pressão normal. Importante é ter a paciência que a diretoria do Flamengo está dando, está tendo, né? O próprio torcedor que pressiona muito, e nós também da imprensa, a gente também pressiona, né? A gente cobra resultado, cobra trabalho, mas assim, o Rogério tem, né, agora um tempo para colocar em prática isso. Os jogadores estão com ele, isso está dando para perceber. Estão entendendo como é o estilo de trabalho dele. E acho que se os resultados vêm, acontecem, aquilo que eu falei lá no início, é um trampolim sim para voos mais altos ainda. O que seria um voo mais alto que o Flamengo? Seleção brasileira, né? Eu gosto muito do trabalho do Tite, acho que o Tite tem que ir até a Copa do Mundo, mas uma hora o ciclo acaba, né? E o Rogério Ceni, com consistência de trabalho, né, com títulos, com mais casca, com mais rodagem, pode ser sim um futuro treinador de uma seleção brasileira. Perfeccionista, Zupac. A gente acompanhou muito o Zupac de maneira mais próxima até, o Prats também, né? O Prats foi... Você foi por quanto tempo o Prats setorista de São Paulo? Quase 3 anos. Então, é perfeccionista, né, Zupac? O Prats, desculpa. Sim, é muito competitivo, né? Obviamente, é alguém que está no futebol há muito tempo, que não aceita perder, que não sabe assimilar, que não se dá bem com derrota, isso é ótimo. Isso faz com que você tente sempre estar melhorando, né? O que você faz hoje, amanhã já não é o suficiente muitas vezes. O que a gente vai ter de ver do Flamengo daqui em diante, Bruno, é o reflexo, a repercussão na vitória da maneira que foi construída contra o Bahia. Né? Porque contra o Bahia foi uma vitória do 10 contra 11 quase o tempo todo. O Flamengo saiu de um 2-0 para um 3-2 em 15 minutos, que estava tomando uma virada no Maracanã, depois ganhou por 4-3. Né? E o Rogério certamente vai trabalhar a semana na motivação dos jogadores que começaram a observar a possibilidade de brigar até o final pelo título brasileiro. Né? Porque a gente poderia estar discutindo aqui hoje, depois de um 3-2 para o Bahia, olha, o Flamengo abriu 2-0, tomou 3-2, estava preparado para ser campeão, 3 gols em 15 minutos, mesmo com um a mais, mesmo com um a menos. Agora, o Flamengo foi buscar, né? O Flamengo foi buscar a remontada, deu a virada depois do Bahia. Certamente o Rogério vai trabalhar com isso também, em relação, além da parte tática, a parte técnica, a parte de treinamento, a motivação dos atletas, dizendo o seguinte, olha, o brasileiro ainda está cabeça a cabeça disputa. São 5 pontos a menos, mas um jogo a menos também. Tem confronto direto na última rodada, a gente tem que chegar bem até lá. E acho que os jogadores têm gostado, têm assimilado bem o que o Rogério Ceni tem passado, principalmente em relação a brigar por título brasileiro do Flamengo ainda. E é uma semana que é favorável ao Flamengo nessa disputa com o São Paulo, porque enquanto São Paulo pega essa semana pesadíssima dos duelos contra o Grêmio, Zupac, ele tem no meio um jogo contra o Fluminense fora. Enquanto o Flamengo, claro, queria estar nessa situação também de disputar as competições, não está, mas aí ele só pensa nesse jogo contra o Fortaleza, que o Rogério conhece bem, Zupac. E o calendário agora ele é muito mais amigo do Rogério do que amigo do Diniz, se a gente for olhar para se a gente for definitivamente polarizar essa disputa pelo título brasileiro. Eu ainda acho que o Atlético está na briga, mas se a gente for olhar para São Paulo e quem está à frente, para Flamengo e quem está à frente, de fato, o calendário ele é mais amigo do Rogério. E isso vem num momento muito importante, porque o que eu particularmente sinto falta e tenho visto com mais
como maior dificuldade para o Flamengo de fato decolar com o Rogério, porque o time vence, mas não conseguiu ainda totalmente se afirmar. Como disse o Prates, contra o Goiás, contra o Bahia, pode ter sido um ponto de partida. É a questão física quanto à intensidade do jogo, né? Porque o Rogério tem tentado, estruturalmente falando, deixar o Flamengo o mais próximo possível do Flamengo do ano passado, mas dentro daquilo que ele acredita também, né, em termos de peças. Mas o Flamengo não tem conseguido ser intenso sem a bola e com a bola na movimentação ofensiva todos os jogos. Então, contra o Botafogo, por exemplo, que venceu, foi um time mais lento na sua movimentação, não conseguiu colocar aquela intensidade toda. Contra o Bahia, mesmo com um homem a menos, conseguiu. No 11 contra 11, antes do Gabriel ser expulso, o Flamengo já era insinuante, tanto que rapidamente fez 1-0 e quase fez 2 antes do Gabriel ser expulso. Então, o tempo pode ajudar o Rogério a tentar reencontrar ou tentar encontrar no seu comando essa intensidade, que pode dar ao Flamengo a regularidade e definitivamente colocar o Flamengo na briga pelo título. Concordo bastante com o Zinho quando ele fala que o Rogério pode ultrapassar algumas barreiras, né? Pode ir além do que ele está hoje. E eu acho que o Rogério tem perfil, não condição hoje, mas ele tem perfil para ser um técnico brasileiro a furar a bolha do mercado europeu. Porque o Rogério é um cara que se preparou quando parou de jogar para isso, é um cara que estuda bastante, é um cara conhecido fora do Brasil, é um cara que bebeu muito da fonte europeia, tanto que ele já teve 2 europeus na sua comissão técnica, ainda tem o Charles Rembert, um dos seus auxiliares hoje, que é um francês que desde a época de São Paulo trabalha com ele. Então o Rogério trabalha aqui, mas ele olha lá. Então, se as coisas andarem como parecem que vão andar na carreira do Rogério, não sei em quanto tempo, mas eu vejo nele o técnico brasileiro, tirando o Tite, o maior potencial de furar essa bolha aí do mercado europeu. Vocês acham que o fato dele ser uma figura do futebol mundial pode ajudar isso?